Compartilhar, né? Isso. Começo. O Elieber já falou que sim, tá muito bom o áudio. Tá, agora eu vou no meeting. Preciso só de achar onde que é a tela do meeting aqui que eu tava. Beleza, vamos lá, vamos perder tempo não. Janela, tela cheia. Essa, compartilhar. Legal, já tá Bom, aparecendo aqui. Legal, tá aparecendo aqui já pra gente. Marcelo, vou pedir para você começar novamente. tá. E aí, pessoal, desculpe o transtorno. Agora é sem parar até o Marcelo cansar aí e passar todo o conhecimento para vocês. Tá na sua mão, Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu já falei, é o seguinte, eu decidi fazer esse curso de capacitação em odontologia porque ele segue os mesmos módulos do primeiro curso que eu fiz de implante. Foi aonde eu dei os primeiros passos na implantodontia, e eu achei que foi bem legal, por quê? Porque é um curso que você já começa a ganhar um dinheiro, já começa a entender os casos, para depois você ir com a especialização, onde você vai ter uma bagagem muito grande teórica antes de prática, certo? Então, a ideia é que vocês comecem, mas com o pé firme. Comecem num caso que você não se decepcione, né? Comece num caso que você tenha condição de terminá-lo bem, de não 100% de dar certo, tá? Para isso, nós vamos dar toda a base, tanto teórica como prática para vocês, e os macetes que eu tenho mais de 25 anos de experiência nisso, tá? E então o nosso curso ele conta com essa parte teórica que é impossível de não ter, precisa de ter essa bagagem, né? Então essa aula de hoje vai ser uma imersão em odontologia, vocês vão ver muita coisa, vão ficar com a cabeça cheia e vão alguns até se desesperar pensando, meu, é muito nome, muita coisa. Não fiquem assim. Com o tempo, vocês vão perceber que tudo vai se encaixando e o que era difícil, o que era impossível de entender, vai ficando óbvio, tá certo? Então, essa é a ideia, que vocês façam implante, que façam implante aqui no meu instituto, que depois continuem fazendo nas suas clínicas durante o curso, eu vou acompanhar e durante um ano vocês vão poder vir aqui, trazer casos, mandar casos. Gente, né, se eu me conheço, vocês vão poder mandar a vida inteira, que eu vou ter a maior disposição, a maior vontade, porque eu faço disso a minha vida e eu vivo isso dia a dia. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a minha família, eu já apresentei para vocês, né? Picando o áudio, mas é a minha esposa com as minhas filhas. Eu fui graduado pela Unifal, né? Antiga EFOA, em 1995. Eu fiz especialização em 2002. Nesse gap de tempo, de 96 até 2002, eu fiz esse curso de módulo, né, de implante, então eu já fui com a minha especialização fazendo, eu já paguei ela ganhando dinheiro no consultório, tá? Em 2003, de 2003 a 2005, de 2025, eu fiz um aperfeiçoamento de ortodontia, que é um curso que é praticamente uma especialização, tá? No Grupo Fácil, em Alfenas, com o Dr. Marcelo Pedreira. Depois, em 2022, eu fiz o mestrado em ortodontia pela Unisa, tá? E aí que veio a ideia, porque eu sou clínico, eu trabalho no meu consultório todo dia. Eu não queria ir para a faculdade, para a universidade. Eu não tenho financeiramente, eu não tenho também, eu acho que eu não tenho nem mais idade para isso, eu não tenho saco para isso. Então, eu fiz o doutorado e o mestrado para quê? Para justamente isso, para montar alguma coisa de curso aqui, junto comigo, por quê? Porque eu consigo controlar, eu consigo turmas pequenas, eu posso ajudar a pegar na mão, tá? Então, essa é a ideia. Como eu acabei de dizer, em 2024, agora eu terminei meu doutorado em implantodontia pela Unisa, também. Um doutorado em odontologia com foco em implantodontia, certo? Então, o nosso curso ele vai ter esse primeiro módulo, que é bases biológicas, depois nós vamos ter um módulo de planejamento e preparo, onde a gente vai planejar casos clínicos, eu vou ensinar como é que a gente hoje planeja. A vida está muito mais fácil hoje, né? Com a tecnologia,
com os scanners, com as tomografias, com os programas, vocês vão ver. Depois nós vamos ter um módulo prático cirúrgico, a gente vai fazer cirurgia nos pacientes. E o quarto módulo seria um prático protético, onde a gente vai moldar a paciente, vai fazer a abertura de implante, e o prático protético do módulo 5 seria a instalação das nossas próteses. Não significa que terá só esses módulos. Na outra turma, a gente teve um módulo a mais cirúrgico, que tinha bastante paciente, a gente pode ter um módulo a mais protético, dependendo do caso, tá? Então, aí a gente vai combinando. Esses módulos são mais curtos, são de sábado, são presenciais, mas são de sábado, tá certo? Então, vamos lá. A ideia desse curso, a ideia que eu tenho da implantodontia é essa que está escrito aí, é mudar vidas. E acreditem, mudar vidas realmente. A gente consegue fazer uma pessoa se sentir melhor, uma pessoa se sentir, não ter vergonha, se sentir incluída. Desde uma criança que nasceu com a genesia de um lateral, um adolescente que tem vergonha, até um adulto, um senhor como esse, tem uma alegria de viver danada, mas olha a situação dessa boca. Ele não consegue sorrir, ele tem vergonha, né? Ele fica constrangido. E a gente, depois de uma cirurgia de implante, a gente devolve para esse paciente, dá para ele uma segunda chance, né? Uma terceira dentição para ele. Isso não tem preço, tá? Não tem preço. Então, quando o paciente fala para a gente, isso é maravilhoso, né? Então, você pega casos dessa situação, acredite, esse paciente não é um paciente, ele é um cara gente boa, um cara que tem condição e ele foi ficando. A pessoa chega a um ponto que ele vai deixando acontecer, né? E isso aqui é o pós-operatório com o provisório desse paciente, uma semana depois. Alguns hematomas, mas vocês podem perceber, né, que o paciente já consegue sorrir, já não é uma coisa que gritante. Isso aqui é o protocolo desse paciente terminado, tá? Essa senhora, ela também tinha uma situação, ela também tinha condição financeira, usava 2 PPRs, né, superior e inferior, e tinha uma condição de dentes assim, né? Sofria com PPR. Ela fez aí um provisório, né? E depois nós escaneamos essa paciente, fizemos, isso são umas imagens do scanner, para vocês entender como é que está a tecnologia hoje. Nós escaneamos e fizemos um protocolo cerâmico para essa paciente. Olha, ela está com os escambores na boca e eu estou fazendo o escaneamento dela, né? E aí a gente está na odontologia digital. É lógico que nós vamos focar muito mais na analógica. E aí está um protocolo cerâmico dessa paciente. Sorrindo à toa, ela gostou muito, tá? É uma peça inteira de zircônia fresada, certo? Então, isso para vocês terem uma ideia do que a gente pensa em odontologia. Mas nós vamos focar bastante no básico. É começar do básico, tá? E quando eu falo mudar a vida, não é só, né, do paciente, não é só sobre dinheiro. É mudar a vida de vocês também, mudar a vida dos dentistas. Por quê? Porque você pode se tornar uma referência. Você vira um dentista de referência. Aquele dentista que todo mundo indica, aquele dentista que todo mundo, quando tem algum pepino, liga para saber o que é. Entendeu? Então você passa a se tornar alguém que faz algo diferente. Você passa a ser uma referência para os colegas, para os pacientes, certo? Então essa é a ideia. Então, o nosso conteúdo programático dessa aula nós vamos falar de osseointegração, cicatrização óssea, tecido ósseo, tecido mole periimplantar, características macroscópicas dos implantes. Vamos falar um pouquinho de anatomia, sempre aplicada em implantodontia, anestésio aplicado em implantodontia, né? Vamos fazer um hands-on de cirúrgico, que nós vamos fazer no próximo módulo, que vai ser presencial, e aí vocês vão estar aqui, né, que seria já o segundo módulo, aí eu faço o hands-on com vocês, que a outra turma já fez, certo? Vamos falar um pouquinho de técnica cirúrgica convencional, técnica cirúrgica guiada e técnicas avançadas. Vamos dar uma ideia geral de tudo isso, certo? Implante zigomático, approach palatino, naso palatino, implante pterigoide, implante escuro. Tá? A gente vai só conversar sobre isso, mas o foco nosso é implante
Normal. Eu venho para endodontia básica, fazer aquele caso legal. Caso, quando eu falo caso legal, não é, ai, não vou fazer protocolo. Cara, vai fazer protocolo. Porque para mim, protocolo é mais fácil do que qualquer outra parte. Fazer um protocolo é mais fácil do que fazer um lateral, do que fazer um central. Entendeu? Então, não significa que vocês vão ficar só com aquele molarzinho, com aquele dentinho simples. Não, vocês vão fazer o que aparecer, desde que vocês consigam resolver, né? Nessa fase que vocês estão. Tá bom? Esse slide, eu acho que vocês deviam copiar esse slide, né? Essa foto, e deixar, porque eu considero essa imagem fundamental. Essa imagem que aparece aqui, que esse paciente perdeu um primeiro molar, é a imagem que vocês... esse slide fala tudo que vocês precisam de orientar o seu paciente para convencê-lo que ele precisa de fazer o implante daquele dente que ele perdeu o mais rápido possível. Porque se você começa a mostrar para ele o que acontece, olha, perdeu-se um primeiro molar. Ah, não aparece, está lá atrás, ninguém vê, eu consigo comer bem. Bom, vamos lá. Primeira coisa que acontece, inclinação mesial do segundo molar. Inclinação mesial do segundo molar. O que acarreta quando eu tenho uma inclinação mesial? Eu tenho essa cúspide, ela vai ficar maior, ela vai crescer. Então, eu vou ter o quê? Um contato prematuro. Contato prematuro aqui e aqui no siso. Então, eu começo a ter um contato prematuro nos dentes superiores e, junto, vou ter uma extrusão do molar superior. Quando eu tenho uma extrusão de molar, o que eu vou ter? Uma exposição de furca, com agravamento de problemas periodontais, pelo trauma oclusal, pela exposição da parte difícil de higienizar, né, do dente, dos vizinhos também, porque trauma oclusal acelera o processo de perda periodontal. Por outro lado, eu tenho uma migração distal dos pré-molares, né, dos dentes vizinhos, os inferiores migram para distal. Então, o paciente não importa nessa fase. Ele só vai achar ruim quando isso aparecer aqui na frente, certo? Então, aqui é a hora que você mostra, fala, olha, se você não pôr o teu implante, você vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Plus, acarretando mais, interferência oclusal, mal oclusão, me gera o quê? Problema de articulação temporomandibular, enxaqueca, dor de cabeça, desgaste de dente, né? Início de bruxismo. Então, tem uma série de encrencas que vai acontecer que o paciente precisa de saber. E aí que você vai conseguir vender o seu peixe. Você vai ganhar seu dinheiro, vai fazer bem para o teu paciente e vai convencer. Tá certo? Esse está nesse artigo aqui. Depois, se vocês pegam essa aula, vocês podem pegar essa foto. Tá bom? Bom, vamos lá. O nosso módulo seria agora a aula 2, osso-integração, como eu já falei para vocês. Tá? Pessoal, eu queria abrir para vocês perguntas sempre no final de cada aula, tá? Por quê? Porque a gente está gravando e vai ficar interessante. Alguém tem alguma dúvida desses últimos slides? Porque é o único que tem alguma teoriazinha. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Vamos seguir. Bom, história da nossa integração. Tá, a humanidade sempre tentou descobrir algo para substituir os dentes, né? Os dentes perdidos. Ninguém cuida muito bem, mas todo mundo acha ruim quando perde, tá? Então, uma breve história, uma história rápida. Em 1937, esses três pesquisadores, eles descobriram o Vitalio cirúrgico, que é uma liga biocompatível. O que é uma liga biocompatível? É uma liga que o corpo, que o osso, né, que o organismo aceita, certo? Ele não reage, não tem uma reação inflamatória contra ela. Se eu fizer, por exemplo, um implante, ou um parafuso, ou um arame de fixação de osso quebrado de cobre, vai ter uma reação inflamatória. Então, o Vitalio cirúrgico foi o primeiro metal aí que eles descobriram que o osso aceitava bem, que não tinha uma reação. Tá? E aí, então, a criatividade começou. Olha a gama de parafusos, né? Parafusos helicoidais, agulhas, implantes em forma de lâmina. Essas partes aqui iam dentro do osso. Essa aqui para fora era para fazer a prótese.
Então, isso tudo foi a curiosidade, foram tentativas, né? Em 1939, os irmãos Stock utilizaram o vitário cirúrgico em animais. Quando você faz isso, significa o quê? Eu tenho alguma base científica. Eu já comecei a pesquisa, eu já comecei a ver se aquilo funciona para depois eu lançar o meu implante, tá? Em 42, Gustav Dahl, ele inventou um implante justa-ósseo. Porque, imagina, o mundo inteiro estava tentando fazer alguma coisa. O implante justa-ósseo é isso aí. Isso é terrível. Vocês estão percebendo aqui a parte de baixo? Isso aqui é implante justa-ósseo. Como que fazia isso? Abria-se o paciente, descolava o rebordo do paciente, moldava esse rebordo do paciente, muito provavelmente, a maioria das vezes, com alginato, porque ainda não tinha silicones, né, bons nessa época, moldava com qualquer material de moldagem, com alginato, fazia uma estrutura metálica e apoiava no osso, e tinha essas partes para fora, onde eram confeccionadas a prótese. Nota que esse paciente ainda continuou com a inferior aqui, e superior já estava com implantes mais modernos, ó. Por quê? Porque o inferior, o osso da mandíbula, ele aceita melhor esse tipo de coisa, porque ele é um osso mais denso, tá? Tem uma cortical densa. O superior sempre dá problema. Então, isso aqui é só história, tá bom? E remover isso, você tem que abrir o paciente para tirar tudo isso. Mas continuando, então, moldava, se fazia essa estrutura metálica, chamava o paciente um dia, 2 dias depois, abria ele de novo, debulsionava, instalava isso e estruturava. Imagina o sofrimento do paciente. Em 47, Formadini, ele inventou um parafuso helicoidal. Então, já começamos a imaginar o parafuso. Em 1960, Jacques Cialon, ele inventou os implantes agulhados. É isso aqui, ó. Outra coisa terrível de tirar. Como que funciona? São agulhas com vitário, né, com material ósseo integrado, biocompatível, que fixava no osso e ficavam 3 pontas que eram unidas pela prótese, normalmente com acrílico isso aqui. Só que não funcionava, por quê? Porque não tinha condição de higiene, tá? Em 60, apareceu o parafuso de Garbati, que é um parafuso bicortical, que unia as duas corticais. E Lincoln, em 67, já estava fazendo esses implantes em lâmina, que osso integravam, né? Mas não tinha uma arquitetura, não tinha uma distribuição de cargas, então isso fracassava com o tempo. Em 72, Robert Jones já descobriu M-desmossomo nos implantes. É aí que começa a nascer o termo ósseo-integração. Tá? Paralelo a tudo isso, né? Paralelo a tudo isso, o Bernard Mark estava desenvolvendo as suas pesquisas também. E em 1980, seguindo aí essa cronologia, apareceu o parafuso de titânio ósseo-integrado de Brennemark. Tá? Esse senhor, a quem nós devemos referência sempre, né? Percival Brennemark, que era um médico, não era um dentista, e ele iniciou os estudos em 52. Então, todo mundo estava tentando achar alguma coisa, o professor Brennemark estava lá na Suécia, fazendo os seus estudos desde 1952. Em 65, ele apresentou ao mundo o conceito de osso-integração, após estudo de 15 anos. Essa está a diferença. O professor Brennemark planejou um implante, instalou em alguns pacientes, acompanhou esses pacientes por 15 anos, para depois lançar no mercado. Essa é a diferença da pesquisa séria. Né? Você não lança no mercado para depois ver se dá certo. Você vê se dá certo para depois pôr no mercado. E ele criou um protocolo para reabilitação de mandíbulas e apresentou num congresso em Toronto, no Canadá. Por isso que vem o nome protocolo, porque é um protocolo de Brennemark. Olha, se você fizer assim, na época eram 6 implantes de comprimento tal na mandíbula, com a perfuração, isso, vai funcionar. Então, esse era o protocolo de Brennemark que a gente seguia para fazer os implantes, e que aí virou o nome protocolo para aquela prótese unida. Hoje a gente não faz mais com 6 implantes, né? Mas seguia o mesmo nome. Então, é isso. O conceito de ósseo-integração é uma união anatômica e funcional de um implante no tecido ósseo, sem interposição de tecido mole, e de forma que esse implante possa suportar carga funcional.
Isso é osseointegração. O osso se integra ao titânio de uma forma rígida, mas de uma forma rígida, difícil de tirar, e a gente tem contato íntimo do osso. Lembra que aquele pesquisador em 70 e pouco, ele já tinha descoberto os M-desmossomos? Então, o osso, ele gruda no implante. Desmossomo é um botão de união de célula. Então, você tem uma célula, tem a metade de um desmossomo, a outra metade forma um desmossomo. Quando eu tenho um implante, lógico, na porção do implante não existe desmossomo. Existe um aparelho de titânio. Mas o osso forma M-desmossomo, que é a metade dele, e vai fazer uma união estável com o osso. E como que o professor Brademar descobriu? Nos anos 50, o conceito de osseointegração era muito procurado nas universidades de Lúdino e Gutenberg. E nos anos 60, estudava-se muito a cicatrização óssea em tíbias de coelho. O professor médico, né, Brademar, ele estudava a cicatrização óssea nas tíbias de coelho. E Brademar, num estudo, ele observou que o tecido ósseo crescia em modo separado nas frestas do titânio. Diferente quando ele fazia um artefato de aço inoxidável, que aquilo destacava fácil. Quando era de titânio, aquilo não se destacava. Ele tinha que raspar para tirar, né? E no início de 70, como eu disse, o Schroeder conseguiu constatar fisicamente, né, conseguiu ver no microscópio a união do osso com o implante. Tá? Em 73, o Cameron, ele sugere que o osso cresce em materiais biocompatíveis somente quando eles ficam imóveis. Isso vai levar a gente a entender por que o osso aceita o titânio e osso integra. E por que alguns implantes não osso integram. Tá? Mais para frente vão entender isso. E é esse o dispositivo que o Brademar usava. Ele é uma câmera, né, fixada na perninha, na tíbia do coelho. Eles faziam uma fratura, colocavam esse aparelho e, através de um orifício, ele analisava a cicatrização desse osso. Só que ele começou a usar o titânio, porque é um metal macio, um metal barato, né? O pessoal acha que não, mas é um metal barato, é um metal fácil de leve. E aí, com o tempo, reza, né? Isso é uma lenda, a gente não sabe se é certeza, mas que os funcionários reclamavam que esse dispositivo era muito difícil de recuperar, né? Então, vamos usar o ácido inoxidável de novo, vamos usar o outro metal. Mas aí entra o gênio. Aí entra o cara perceber, falou, mas por quê? Qualquer um fala, beleza, vamos fazer o mais fácil, vamos seguir com a nossa pesquisa. Mas aí entra o gênio. Mas por que então que o osso gruda nisso e não gruda lá no outro material? E aí ele descobriu a osso-integração, certo? E esses dois artigos foram os artigos que ele apresentou no Congresso. Né? Um estudo de 15 anos, com implantes osso-integrados, tratados em mandíbulas edêntulas, né? Implantes de titânio e osso integrado. Então, esses dois estudos que ele apresentou no Congresso de Toronto. Esse videozinho, eu acho bem legal apresentar aqui no começo, para vocês só entenderem. É um vídeo de YouTube. Se eu conseguisse colocar. Não vai. Depois a gente manda o vídeo para eles no grupo, doutor, para eles assistirem. Porque ele está no outro computador. O vídeo não está nesse. Mas é um vídeo sobre nossa integração. Eu passo ele no final do YouTube. Beleza. Vamos lá. Eventos fisiológicos que ocorrem durante a formação da osso-integração seguem os princípios da cicatrização óssea. O que é isso? Isso é o seguinte. Lembra que eu falei do conceito de osso-integração? Primeiro, eu preciso de ter a ausência de mobilidade. Quando eu tenho uma fratura, eu coloco um estalo, uma placa, para esse osso ficar próximo, e parado para ele grudar no osso, para ele sarar, para ele formar o calo ósseo e cicatrizar. Ou eu coloco um gesso para imobilizar, né? Então, a ausência de mobilidade é o primeiro fator para a osso-integração, entendeu? Por isso que alguns implantes falham
né? Por algum motivo, a ausência de... Teve uma mobilidade, alguma coisa aconteceu ali no implante e ele não ficou estável e aí ele veio a perder, tá? Capacidade regenerativa do paciente. Então, para ter uma cicatrização óssea, eu preciso que o meu paciente esteja bem de saúde. E o osso esteja bom. Então, ele tem um paciente que está com uma glicose controlada, né? Ele não pode ser um diabético descompensado. Meu paciente não pode ser um paciente irradiado na face, porque o osso, só radiação, ele não vai ter uma capacidade regenerativa. Meu paciente, ele não pode ser um paciente que fez tratamento para câncer com bifosfonatos, com medicação antirreabsortiva, certo? Porque ele não vai ter a capacidade regenerativa. Então, eu preciso do paciente também responder bem ao meu tratamento, tá? E a proximidade dos fragmentos. Então, o implante tem que estar em íntimo contato com o osso para a formação do osso em volta dele e ter a cicatrização óssea, que é a osseointegração, no caso do implante, tá certo? Quando o implante é instalado, deve-se formar uma fina camada de sangue, né? A superfície, então, ela deve ser hidrofílica. Ela deve, até nos sites das empresas, você vê, eles colocam essa foto mostrando que o osso, o sangue sobe. Por quê? Porque o implante, ele tem uma capacidade de hidrofilia, de hidrofilicidade, aliás, muito grande. O sangue sobe realmente pela superfície do implante, tá? E isso é bom. Bom, como ocorre a cicatrização óssea, então? No primeiro dia, ocorre a absorção de proteínas e moléculas essenciais. Então, eu tenho aqui, ó, eu fiz a perfuração, instalei meu implante, começa a ocorrer fenômenos de secreção de fatores de crescimento, certo? Esses fatores de crescimento são liberados pelos osteócitos da região do osso lesado, pela própria lesão, né? Ocorre a provocação de osteoblastos que, porventura, estejam na região, tem osteoblasto no osso, em menor quantidade, e ocorre também a migração de células mesenquimais indiferenciadas, né? Células pluripotenciais. Elas vão vir para a região para se transformar em osteoblasto e osteoclasto, fazer a limpeza da região e fazer a deposição de osso e a formação de osso ao redor das roscas do titânio e a osseointegração. Tá? Então é isso. Nas próximas horas ocorre o coágulo, né? E nos próximos dias inicia o processo de neoformação óssea, que eu resumi aqui. Então, no primeiro dia eu tenho todas essas ativações, né? E o coágulo, como no caso de uma extração. No segundo dia, ocorre a migração de neutrófilos, né? Que vão se juntar e formar macrófagos. Para quê? Para fazer a limpeza da área. O que é a limpeza da área? Resto de osso morto, necrosado, né? Osso necrosado pela ação da broca, células mortas, alguma bactéria que porventura tenha entrado ali, né? Pela saliva. Então, ocorre uma limpeza e a ativação de células para formação óssea, certo? No dia 3, eu tenho também ativação de fatores, né? De ativação, fatores que induzem os osteoblastos, né? As células mesenquimais a se transformarem em osteoblastos, e osteoclasto também, que ajudam na limpeza, tá? No dia 4, continua esse processo de formação óssea, começa a formar osso, já começa a se depositar osso, e começa a também, continua a limpeza da região, tá? Aproximadamente 15 dias depois da instalação do implante, ocorre a mineralização primária, que é 70% da mineralização, né? Só que isso é um osso desorganizado, ele não é um osso que tem uma capacidade boa de regeneração, de suporte de carga, certo? Então, ó, com 28 dias, eu já tenho uma formação, uma camada de formação de osso ao redor do implante, porém, esse osso é um osso não lamelar, é um osso que não está completamente organizado, certo? Depois desse tempo, ocorre a remodelação. O que é a remodelação? Os
Os osteoclastos removem aquele osso neoformado que não está completo, não tem uma estrutura perfeita e depositam, e eles removem, e os osteoblastos depositam um novo osso mais em camadas, em lamelas, que a gente fala. Por isso que o implante tem essa situação. Eu posso fazer a carga imediata ou a carga tardia, mas eu não posso fazer uma carga intermediária, certo? Porque eu tenho um período que o implante está menos resistente do que quando eu coloquei. Tá? Vocês vão entender isso aí em carga primária e carga secundária. Né? E aí inicia o processo de formação óssea lamelar. É isso aqui que eu estou falando, estabilidade primária e secundária. Isso é um termo que vocês vão ouvir muito. Primária, ela é medida pelo torque obtido e indica a capacidade de carga do implante no ato da inserção. Então, eu estou instalando meu implante, eu termino meu implante e falo, olha, eu instalei meu implante com 40 newtons e ele terminou, deu um torque de 60 no torquímetro. Né? O torque final foi 60. Eu posso fazer uma carga imediata desse implante, por quê? Porque ele já tem uma força, ele já tem um torque bom, ele tem uma estabilidade primária alta que me permite. Tá? Agora, se eu passar 15 dias, 20 dias, eu já não posso fazer isso mais, porque ele já perdeu essa estabilidade primária. Por quê? Porque está naquele processo todo de remodelação óssea. Tá? Beleza, eu não vou fazer minha carga, deixei meu implante, aí eu vou ter uma carga secundária, que é obtida pela osseointegração do implante. Tá certo? O que é isso? O osso sarou, o osso colou, o osso integrou a esse implante, e eu tenho condição de pôr ele para mastigar sem ter nenhum problema. Tá bom? Quais são os requisitos para ocorrer essa integração? Eu venho falando, agora eu vou unificar. Primeira coisa, eu preciso de um material ósseo integrável. Né? O titânio, a liga de vanádio, a zircônia, são materiais que ósseo integram, né? Esse aqui é a zircônia, né? E eu preciso de estabilidade primária, torque adequado, ausência de carga ou carga moderada. Então, eu ponho meu implante. Se ele não teve um torque legal, se ele está com a estabilidade primária pequena, eu deixo ele submerso. Se ele está com torque adequado, eu posso deixar ele para fora. Se ele está com torque alto, eu já posso pôr ele para mastigar. Então, isso é um discernimento que vocês vão ter e vocês vão aprender a quando que você vai entrar numa carga, numa carga imediata ou não. Tá bom? Ele precisa de um trauma moderado, trauma cirúrgico. Eu não posso pôr a minha broca e formar um aquecimento, porque quando eu faço o aquecimento ósseo, eu necroso aquelas células. Isso acontece muito. O paciente vai para casa, né, a gente ouve muito isso, e volta com o implante na mão depois de 20 dias. Por quê? Porque o dentista não teve cuidado de refrigerar, não teve cuidado de entrar com a broca gradualmente, e aí ele queima o osso. Então, em vez de eu ter uma cicatrização óssea, eu vou ter uma reabsorção total e expulsão daquele implante como um corpo estranho, tá? Isso não vai acontecer com vocês. Controle da inflamação. Então, preciso também... todos aqueles fenômenos que eu falei, de células migrando para a área, isso é o processo inflamatório. Eu preciso de ter controle dessa inflamação. Certo? Eu preciso, e ela não pode ser uma coisa exacerbada. Para isso, a gente entra com medicação, para controlar a dor, para controlar a inflamação, mas a inflamação é um processo benéfico, desde que seja controlado, tá bom? A ausência de infecção é óbvio, eu não posso ter um implante contaminado, eu não posso ter uma área contaminada que eu não vou ter uma ossidegração. Por quê? Porque vai ter uma reação, as bactérias vão ter uma ação ali de formação de abscesso, o corpo reage, vai ter uma expulsão do implante, tá? Boa resposta biológica, nós já falamos, né? E é isso, agora eu queria ver com vocês. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão, o Léo vai me falando, tá? Então, beleza. Vamos, então, continuar. Bruno, Léo, quando vocês acharem que é hora de dar um tempinho, vocês me falam, tá bom? Cicatrização óssea e tipos de ossos. Lembra que eu falei do osso? O osso
lamelar, o que que é o osso lamelar? É o osso organizado, né? Olha, eu tenho aqui essas lamelas concêntricas. No centro dela eu tenho um canal que passa, né, sangue, que são os canais de Volkmann, né, de Harvard, e os de Volkmann são ligam um de Harvard no outro, no canal harvesiano, é ligado no outro pelo canal de Volkmann, eles se comunicam. Então, essas lamélulas eu tenho uma organização. Isso aqui são osteócitos que fazem essa organização, e aqui no centro eu tenho a comunicação do vaso sanguíneo. É por esses vasos que vão chegar as células que a gente precisa para nutrição desse osso e para resposta no caso de trauma, tá? Então, um osso é composto de um periósteo, que é essa fina camada, né, importantíssima para nós, a gente vai trabalhar muito o periósteo, tá? Um osso cortical, que é essa parte mais compacta, com lamelas concêntricas bem definidas, tá? Então, eu tenho um osso cortical. Eu tenho um osso medular ou esponjoso, que é essa parte aqui, que é a parte mais que tem trabéculas, né? Trabéculas ósseas, onde a gente tem células, tecido hematopoético em alguns ossos e tecido gorduroso em outros, tá? Mas faz parte da estrutura do osso. Aqui a gente consegue ver bem, ó, no osso da mandíbula, você consegue perceber, ó, a cortical e o trabeculado. Olha a diferença. Na parte do rebordo, né, mais anterior, ele é muito mais compacto que na parte posterior, tá? E aqui a gente vê num outro corte, que aqui a gente tem espaços vazios mesmo, tá certo? Mas quando você instala o implante, com a carga, esse osso vai se tornando mais compacto. Por quê? Porque ele vai tendo uma resposta fisiológica, tá certo? Essa é a morfologia interna do osso mandibular, né? O osso mandibular, ele tem uma cortical muito mais grossa, né? É uma cortical espessa, olha, bastante espessa, a gente pode perceber isso. Isso ajuda muito na instalação de implante, certo? E um tecido medular na região anterior, mais um trabeculado mais denso, na região posterior, um trabeculado mais esparso, tá bom? Já difere totalmente do osso maxilar. No osso maxilar, eu tenho uma cortical extremamente fina, né? E um trabeculado que também diferencia. Em algumas regiões, a gente tem ele mais denso, na região mais anterior, no rebordo, e na região de túbero e de molar, ele vai se tornando cada vez mais esponjoso, menos denso. Então, cortical delgada, trabeculado ósseo menos compacto, principalmente na região do túbero, aqui ele é muito, muito, muito mole e ainda tem muito tecido gorduroso, tá certo? E a gente consegue perceber isso radiograficamente, olha. Olha uma mandíbula num corte, olha a espessura dessa cortical da mandíbula, né? Aqui a gente percebe também, olha a espessura da cortical. Olha a maxila. Aqui a gente nem vê, né? Cortical maxilar. Aqui já é o osso zigomático, porque é um osso extremamente resistente também. Então dá para vocês entenderem o que eu estou falando, certo? E isso me dá, vendo isso, a gente classifica o osso em 4 tipos de osso, tá? Essa classificação que eu estou mostrando, a classificação do Misch, está no livro do Misch, o osso tipo 1, ele é um osso com uma cortical compacta, né? Praticamente somente cortical, tem pouquíssimo tecido esponjoso, tá? E o osso tipo 2, eu tenho uma cortical bastante espessa e com um tecido cortical médio, tá? Eu tenho uma camada de cortical média aqui, mais uma camada medular média e uma camada de cortical bastante espessa. Já no osso tipo 3, eu tenho uma cortical fina e uma medular bastante espaçada, menos compacta. As trabéculas são longe uma da outra, tá? E no osso tipo 4, ele é praticamente medular. E as trabéculas são longe uma da outra. Tem muito espaço vazio. Muito espaço composto, lógico, por tecido hematopoético, né? Ou tecido gorduroso, tá bom? Isso vai interferir na nossa carga, né? No nosso torque. Nós vamos aprender a trabalhar com um tipo de osso para você conseguir o torque adequado para o seu implante. Osso cortical tipo 1.
O MISH dá essa classificação aqui, que não, assim, não vão só por ela, tá? Não significa isso. Você tem que sentir na mão. Eu até ponho esse slide aqui para mostrar, olha, tem um osso na região de molar, um osso extremamente compacto aqui. A gente vê radiograficamente, tá? Então, o osso cortical, o osso tipo 1, ele me dá um torque maior. Por quê? Porque eu tenho mais cálcio, ele é mais duro. Mas, em compensação, ele tem uma menor capacidade regenerativa. Então, eu não posso contar muito com a regeneração desse osso. Então, eu tenho que controlar o meu torque. Eu não posso ter um torque muito alto. Porque se eu tiver um torque muito alto, em vez de uma resposta cicatricial, eu vou ter uma resposta de expulsão, uma resposta de necrose. Tá certo? Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. O osso tipo... Não, o osso tipo 2, agora, ele tem uma boa capacidade regenerativa. Por quê? Porque eu ainda tenho bastante células, né? E ele tem um torque bom. Então, ele é um osso que dá para a gente trabalhar legal, né? Mas isso vocês vão sentir, não preocupar. Como é que eu sei? Vocês vão sentir na mão, vocês vão sentir na broca. A radiografia vai ajudar no começo, mas na broca vocês vão sentir. Olha o osso tipo 2, a gente percebe, lembra aquele primeiro que era só branco, né? Ó. Esse aqui, olha, a parte completamente branca. Aqui eu já tenho uma parte que já tem a cortical e eu tenho medular. Então, o osso tipo 2. Boa capacidade regenerativa e bom torque. Então, eu consigo trabalhar bem o torque aqui. Osso tipo 3. Eu tenho boa capacidade regenerativa. Por quê? Porque eu tenho bastante célula, porém, eu exijo um controle de torque. Se eu perfurar normal esse osso aqui, eu não vou conseguir um torque legal. Então, nesse tipo de osso, às vezes eu passo uma broca menos. Ou eu uso um implante compactador, um implante que faz a compactação desse osso. Ou eu uso uma broca que, em vez de girar no sentido horário, ela gira no sentido anti-horário, compactando esse osso, tá? Então, tem várias armas que a gente usa para isso. E o osso tipo 4, baixíssima capacidade regenerativa e difícil controle de torque. Por que baixa capacidade regenerativa? Porque ele praticamente não tem, é mais que um tecido gorduroso do que um tecido regenerativo. E é difícil controle de torque, mas dá para fazer e funciona. E eu tenho N casos em osso ruim. Tem muitos casos de implante em tuber, implante que entrou com a mão. Entrou, passa a broca 2 e já coloca o implante. E depois do tempo de nossa integração, funciona super bem. Tá bom? Ó, implante no tuber, implante meu, né? Implante numa região de osso ruim, e que está há mais de 20 anos com a paciente. Certo? Bom, a nossa aula de anatomia, anatomia e anestésio, é uma aula muito focada. Eu não vou ficar falando de anestésico, por quê? Porque vocês já sabem as técnicas anestésicas. E a anestesia para implante, ela é a coisa mais fácil do mundo. A anestesia não tem como você errar. Por quê? Porque ela é a anestesia mais simples, vocês vão entender o porquê. Tá. Vamos falar em anatomia. Esse livro é muito bom, eu coloquei no grupo, é um livro muito bonito, tá? Tem umas fotos muito bonitas de implante, é bem legal, tá? Depois eu mandei o PDF para vocês, né? Bom, vamos lá, vamos falar da anatomia da mandíbula. O que a gente tem de importante na mandíbula para nós, implantodontistas? Né? A gente tem o forame mentoniano. É uma estrutura extremamente importante, extremamente que exige um extremo cuidado. Por quê? Porque sai um nervo sensitivo. E esse nervo sensitivo, quando ele é lesado, eu vou ter um paciente com parestesia. Então, é uma estrutura anatômica extremamente importante para nós, implantodontistas. Qualquer cirurgião, mas para a gente que vai trabalhar ali, é importante. Outra coisa é o canal alveolar inferior, que dá origem, né? Que dá origem ao forame mentoniano, porque o canal ele entra no forame mandibular aqui atrás, aqui na parte interna da mandíbula, percorre o corpo da mandíbula e vai aflorar no nervo mentoniano aqui e seguir uma parte com o canal incisivo, tá? Então, essas duas estruturas anatômicas, elas são muito importantes para nós.
Por quê? Porque nós precisamos de trabalhar daqui para cima, tá? Daqui para cima, certo? Aqui a gente vê um corte do canal mandibular. Olha, ele vem, tá vendo? Olha a proximidade dele com a raiz dos molares, certo? Então, esse canal, ele me limita em altura a instalação de implantes na posterior de mandíbula. Hoje, a gente consegue trabalhar muito bem com implantes curtos, tá? Mas antigamente, ou você trabalhava no limite ou você não fazia. Mas hoje você consegue trabalhar muito bem com implantes curtos, então não virou, não é uma coisa que limita tanto igual limitava antigamente. Num caso de protocolo, não tem o menor problema, porque eu vou trabalhar daqui para frente até no outro mentoniano de lá. Então eu não tenho nervo sensitivo aqui dentro que vai me dar um problema de parestesia, tá? Então, são as duas estruturas mais importantes que eu considero na mandíbula. Outra estrutura interessante também é a fossa mandibular, né? Onde está alojada a glândula submandibular. Por quê? Por erro de posicionamento. Olha, se eu for seguir a posição aqui normal, muitas vezes eu caio nessa fossa, eu perco isso, eu perco essa porção de osso aqui, entendeu? Só que isso era um problema muito sério quando a gente não tinha tomografia. Na panorâmica você não consegue enxergar. Na tomo hoje você consegue perceber direitinho. Eu não posso colocar nessa posição, eu tenho que inclinar para o meu implante ficar inteiro dentro do osso. Tá? Linha oblíqua, naquele outro slide é mais interessante. Ó, linha oblíqua, por quê? Porque é uma linha de força da mandíbula e é uma linha onde a gente remove o osso quando a gente precisa de fazer enxerto, tá? Aqui no ramo da mandíbula, pegando um pedaço do corpo. E um nervo lingual, que não faz parte da anatomia interna da mandíbula, mas ele passa aqui, rente. Então, é um nervo que a gente tem que se preocupar no ato da incisão. Por isso que eu pus um asterisco aqui, para ninguém falar que eu estou falando que o nervo lingual está aqui dentro. O nervo lingual passa por fora e ele desce aqui na altura do terceiro molar, para depois ele entrar no assoalho, né, na língua, no dorso, no corpo da língua e inervar a porção anterior da língua. Então, é uma estrutura importante. Bom, maxila. A maxila já tem muita coisa também que é importante para a gente, mas, dentre elas, o que a gente precisa? Espinha nasal anterior. Por quê? Porque é o nosso limite anatômico de implante anterior. Não significa que a gente pode travar o implante na espinha, a gente pode perfurar aqui, não tem problema nenhum. Em alguns casos é até vantajoso. A bicorticalização do implante a gente usa muito, tá bom? Assoalho da fossa nasal, também, onde a gente vai, em alguns casos, travar o nosso implante no assoalho da fossa nasal, tá? Fossa incisiva, por que é importante? Porque quando eu vou fazer um implante aqui no incisivo, muitas vezes, se eu não descolar e essa fossa for profunda, o meu implante vaza aqui, tá? E aí o paciente faz uma tomografia e está com o implante para fora do osso. Então, é uma estrutura importante que a gente tem que lembrar dela. Então, eu sempre falo, vai fazer um implante no começo, descola, vê o osso que você está fazendo, vê a tua área de trabalho, tá? Pilar canino é a nossa bênção, essa região aqui, porque em caso de protocolo é onde a gente vai fixar os nossos implantes, né, distais, onde vai dar a estabilidade para a gente fazer o nosso protocolo. Naquele paciente que não tem osso quase nenhum, a gente consegue fixar um implante. Então, o pilar canino é uma região de um osso muito bom, normalmente um osso tipo 2, é um osso que dá um conforto muito bom para a gente. Forame infraorbitário, que é uma estrutura importante, dificilmente a gente vai descolar até ele, a não ser no caso de um implante zigomático ou um levantamento de seio muito profundo, o que é muito difícil, tá? Mas é uma estrutura interessante e importante para a gente. Processo zigomático da maxila, que é esse aqui, que a gente, né, o nosso implante zigomático vai entrar por aqui, tá certo? E tuber da maxila, que é aquela região que a gente tem aqui atrás, a maxila também é importante, porque a gente sabe que é um osso ruim, e ele está em contato com o processo maxilar do osso pterygoide
e com com a lâmina horizontal, horizontal do palatino. E eu formo uma quantidade de corticais ósseas que me permite fazer um implante em avançada, que é um implante pterigoideu, que ele entra aqui e vai travar a ponta aqui em cima, tá? Certo? Então, essa região é importante para a gente também. Aqui um processo estiloide, né, que na radiografia aparece, mas não tem importância, não tem nada a ver com a gente, só por curiosidade. Beleza. Numa vista oclusal, a gente vê o forame nasopalatino, que também é um acidente anatômico importante, porque muitas vezes a gente usa ele para ancorar implante, que é um implante nasopalatino. Os alunos acham um absurdo a gente falar, remove o nervo nasopalatino. Não tem problema nenhum, pode remover, que não tem problema nenhum. A gente muitas vezes instala algum implante aqui em maxilas atróficas. Forame palatino maior, que sai a artéria palatina maior, então eu tenho o canal da artéria palatina maior aqui, é uma estrutura extremamente importante em casos de cirurgia, nessa região de enxerto de tecido conjuntivo, porque a gente lesar essa artéria, você vai ter um sangramento considerável. O sulco da artéria palatina maior, e aquela articulação que eu falei, a lâmina vertical do osso palatino com a maxila, mais o processo maxilar do esfenoide, a gente forma esses nós ossos. Além disso, na maxila eu tenho uma coisa que é um problema, que chama seio, né? O seio maxilar, muitas vezes, ele me limita a instalação de implante em altura também. Olha a raiz do molar aqui, em comunicação. Tem paciente que tem sinusite provocada por dente durante 30 anos e só descobre o dia que algum dentista ou pede uma radiografia e vê que tem um canal necrosado. E aqui você consegue enxergar ele num crânio dissecado, né, não seco, mas olha, você consegue perceber, olha, a porção de osso que sobrou, tá? Só que é um problema fácil de resolver com um enxerto enxerto de seio maxilar, que é um enxerto extremamente fácil e que funciona muito bem, tá certo? Então, esses acidentes anatômicos são importantes. Seio maxilar. E aí eu entro, né, mostrando para vocês que, gente, isso é o nosso campo de trabalho. O nosso campo de trabalho é isso. É maxila, mandíbula, desdentada ou com falhas. E o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de cuidar do nosso campo de trabalho, mas desde o começo. Como? Com extração criteriosa, evitar remover o osso, fazer enxerto pós-extração. Por que não fazer enxerto pós-extração? Eu não consigo entender. Você extrai o molar do paciente, cobra, sei lá, 200, 300, 400 reais, sei lá. Por que você não agrega valor a isso? Por que você não faz um enxerto para esse paciente e cobra mais 800 reais, 1.000, depende de quem, né, quer cobrar? E você vai ter o quê? Você vai ter uma preservação de osso, você vai ter uma cicatrização desse paciente em poucos, né, 2 semanas não tem mais aquele buraco entrando no alimento. Você vai ter um conforto para o paciente muito maior, vai evitar o violite, vai ganhar dinheiro e o teu paciente vai ter um conforto muito grande, ele vai pagar um pouquinho mais. Se o teu paciente tiver uma condição financeira, por que não oferecer isso para ele? Tá? Então, cuidem, façam extração criteriosa, não removam o osso à toa, façam odontosecção. Vai fazer um molar, para que correr o risco de quebrar? Faz odontosecção, eu nem tento mais. Eu já dou uma luxada, faço odontosecção, tiro as raízes separadas. Eu não quero que aquele osso quebre. Certo? Controlar a perda óssea periodontal. Como? Como controlar a perda óssea periodontal? Fazendo, né? Fazendo a periodontia do teu paciente, cuidando dele, para ele não perder o dente, e chegando a um ponto de falar para ele, falar, olha, senhor, o teu dente não tem mais condição, o senhor vai perder os seus dentes. Então, vamos chegar numa hora que eu vou remover alguns dentes e fazer um protocolo. Por quê? Porque quando eu removo aquele dente e faço um protocolo, eu estou preservando aquele osso. Certo? Então, em alguns casos,
a gente adianta. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, a gente fazia secção de molar. Você cortava um molar que tinha problema de furto, envolvimento de furto, fazia 2 prés para o paciente conseguir passar fio dental. Beleza, durava mais 5 anos, mais 3 anos, mais 4 anos, não sei quanto tempo. Mas era menos tempo que o paciente ia usar uma PPR. Só que quando ele ia perder aquele dente, que ele ia perder aquele dente, porque não tinha anatomia, o dente é côncavo, a raiz do molar é côncava, lá não é retinha, o paciente já tinha chegado naquela posição com os dentes certinhos, imagina com o dente daquela situação, então ele ia perder. Só ia atrasar um pouco essa perda. O paciente perde o dente com o quê? Porque perdeu o osso. E o osso que vai segurar quem? Iria segurar o meu implante. Então, em alguns casos, indicar implante para evitar perda óssea, né? O paciente extraiu os dentes, vai fazer uma prótese total? Convença a fazer um protocolo. Por quê? Porque a partir do momento que você tem carga nesse osso, ele vai perder menos osso, tá certo? Beleza. Para não chegar nessa situação, olha isso aí. Vocês conseguem entender o que é isso aqui? Isso aqui é uma mandíbula, né, gente? Mais fácil. Olha o forame mentoniano. Tá aflorado. Segunda-feira eu vou fazer uma cirurgia com o paciente. Nem isso aqui ele tem. Você nem enxerga o forame, o nervo está exposto aqui, ó. Né? Então, olha o risco de fratura, certo? Então, isso é o que a gente se depara muitas vezes, porque o paciente usou dentadura há 30 anos, 40 anos, né? E olha essa maxila. Convençam o seu paciente que usa uma dentadura hoje, que fala, ai, a minha dentadura de cima é muito boa, doutor. Convença ele que ela é boa hoje. Daqui a alguns anos ela não vai ser. Daqui a alguns anos ele vai precisar de fazer implante. Aí ele não vai ter mais osso e nem uma saúde tão boa. Usem esse lábia, né, para o bem, lógico, para convencer o seu paciente. A tua dentadura que hoje para por vácuo, ela não vai parar daqui a alguns anos. Então, vamos fazer os implantes antes que aconteça isso. Tá certo? Então, a gente tem que mostrar para o paciente que ele vai ter um problema mais sério no futuro, se ele continuar com aquela dentadurinha que hoje está boa, que não vai estar boa amanhã. Uma coisa que eu falo para meus pacientes é o seguinte, doutor, o senhor fez uma dentadura para mim há 10 anos, ela ficou excelente, eu quero fazer outra, que ela ficou boa, eu quero fazer com o senhor. Eu falei, cara, não vai ficar boa igual aquela que eu fiz. Ela não vai ficar boa. Ou então, eu fiz 2 dentaduras com fulano, 3 com outro. Não queiram fazer a outra dentadura, porque não vai adiantar. Eu falo na lata, para a minha vai ficar igual dos colegas, não vai ficar boa. Por quê? Porque o problema não é no colega, não é meu, é na tua gengiva, é no teu osso. Então, usem essas artimanhas e esses convencimentos para você vender o seu peixe e vender saúde para o teu paciente. Isso é que é importante. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre anestésico, tá? Essa tabela é uma tabela de número de tubetes de anestésico, né, recomendado pelo fabricante, e a gente tem uma relação de peso e os sais anestésicos. Eu gosto muito de trabalhar em protocolos, em implantes mais demorados, com articaína, tá certo? Porque ela é um anestésico que ele demora um pouco mais para ter um efeito um pouco mais lento. Então, ele é um anestésico que me satisfaz bem. Mas dá para trabalhar com lidocaína sem problema, tá? E essa dose aqui, ó, 3,5 tubetes para um paciente de 80 quilos. Vocês têm que lembrar que não é bem assim. O paciente, você injeta o anestésico e esse paciente começa a sangrar. Ele começa a metabolizar esse anestésico. O que não é legal é você injetar tudo de uma vez. Então, você vai fazer a cirurgia, não tem, nossa, eu já dei 3 tubetes. Nossa, se eu der mais um, não é assim. Não é assim. Se o seu paciente tiver uma saúde boa, você pode ir fazendo até mais tubetes do que isso durante a cirurgia, porque a cirurgia dura, às vezes, 2 horas, tá? Então, é uma tabela só para vocês terem uma referência. E a gente entra, né, mostrando, juntando a anatomia com a anestesiologia, e eu vou falar para vocês por que eu falei no começo que a anestesia de implantodontia é a anestesia mais fácil que tem. Porque a gente não... Qual a anestesia mais chata que os dentistas acham? Pteromandibular. É a que a gente não faz. A anestesia para implante é a infiltrativa. Anestesia infiltrativa.
Por que anestesia infiltrativa? Porque, simples, osso não dói. Né? Osso não dói. O que dói é o periósteo e a gengiva. A partir do momento que eu anestesiei infiltrativo ali, eu já vou ter uma anestesia daquela estrutura. Quando eu divulsionar, eu vou chegar no osso. Então, quando eu vou fazer um molar inferior, eu dou uma anestesia infiltrativa, descolo o periósteo e faço a perfuração. E por que eu não faço o alveolar inferior? Justamente para ele não estar anestesiado. Porque ele, estando vivo aqui, ó, estando, né, sensível aqui embaixo, quando eu me aproximar com a minha broca, esse paciente vai sentir e vai me avisar. Aí eu vou parar. É lógico que isso, hoje, não é tão necessário, porque a gente tem condição de calcular o tamanho certo. Só que todo cuidado é pouco. Então, a gente sempre vai ter esse cuidado. Tá? Não vou fazer epitélio manular, porque eu quero que meu paciente tenha acessibilidade ali. Tá certo? Então, anestesia infiltrativa. Na maxila, a gente vai usar anestesia infiltrativa em todas as áreas. Na área do alveolar superior, posterior, médio e anterior, né? Posterior, médio e anterior. Eventualmente, uma anestesia infraorbitária, quando você quer uma anestesia mais ampla para mexer em seio maxilar, tal, mas mesmo assim não precisa. Raríssimas vezes eu faço essa anestesia. Eu não gosto, eu prefiro muito mais trabalhar com infiltrativa local, tá? E palatinho maior, a gente entra com a agulha aqui, dá algumas gotas no palatinho maior, você vai anestesiar o palato na região de posterior e médio, e o nasopalatino, a gente entra com a agulha nessa região, injeta algumas gotas e anestesia a pré-maxila. Tá? Na mandíbula, a gente faz uma infiltrativa no nervo bucal, né? Algumas gotas também, não é muita coisa, e uma infiltrativa no nervo lingual. A gente entra aqui na mucosa e algumas gotinhas também se já resolve. E em volta do rebordo, você faz as anestesias que você quer na região que você vai operar para criar uma hemostasia naquela área também, tá? Anestesia infiltrativa do nervo mentoniano, lembra, por quê? Porque eu não quero que ele esteja completamente anestesiado, eu não quero entrar com anestésico dentro do mentoniano. Eu quero só a parte sensitiva dele, na parte da gengiva e da bochecha, que ela fique dormente, para o paciente não sentir dor na hora de funcionar. Mas eu não quero uma anestesia lá dentro. Então, a anestesia de implante, ela é isso. Infiltrativa local. Ponto. A única hora que eu faço uma pitérica no implante é quando eu vou fazer um protocolo, que eu já achei os 2 mentonianos, que eu coloquei os meus 2 implantes distais, aí eu dou 2 pitéricas no paciente, para ele a cirurgia ficar mais tranquila, demorar mais tempo, e boa. É a única hora que eu faço isso, tá? Não fazer mentoniano. Certo? Entendeu? Por que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu nervo aqui atrás, fazer um bloqueio troncular, e aí eu vou perder essa capacidade de alerta que o paciente vai me dar. Tá? Então, essa anestesia a gente não faz. Certo? Guardando isso, 90% já está pronto. Se você guardar que não vai fazer esse tipo de anestesia, está ótimo, porque o resto vocês já fazem normalmente no dia a dia para fazer a restauração. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre anestésico, sobre anestesia? Vamos seguir em frente ou quer dar um intervalinho? Tá tranquilo. Vamos fazer mais às 5 hoje, que é uma aula... Quantas horas? Isso. Eu acho que a gente faz mais às 5, e aí a gente deixa as últimas, que é um pouco mais pesada para amanhã, para não ficar tão cansativo. Essa primeira parte era mais rápida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tecido mole periimplantar. Eu acho que é a parte mais importante da implantodontia. E ela foi muito negligenciada no começo. Porque o começo da implantodontia, a gente só pensava em osso-integração. O implante deu certo ou o implante não deu certo. Era essa a nossa preocupação.
E aí o implante ficava inclinado, a gente punha o implante onde tinha osso, ainda a gente não se preocupava com a gengiva, com a estética, tá? E o que que segura, o que que faz o implante ficar a longo prazo? É a gengiva, é o tecido mole periimplantar, nós vamos ver isso bem detalhadamente agora, tá certo? Então, esse é o tecido mole periimplantar. Eu tenho uma gengiva e uma mucosa queratinizada periimplantar, certo? Ó, desse lado, né? Então, eu tenho uma gengiva e uma mucosa periimplantar. Eu tenho um epitélio do sulco periimplantar, ó, e eu tenho um epitélio juncional periimplantar, como eu tenho no dente. Epitélio do sulco gengival, epitélio juncional, tá? E aqui eu tenho a mesma coisa. Eu tenho um tecido conjuntivo periimplantar, como eu tenho no dente, o tecido conjuntivo periodontal. Eu tenho fibras de colágeno circulares, vocês vão ver essa diferença, que não são iguais no esmalte. Nós vamos ver isso em diferenças do tecido mole. Então, o que que eu tenho? Quais são as diferenças do periimplante para o periodonto? Ausência de cemento, é lógico. O implante não tem cemento, o dente tem cemento. Ausência de inserção fibrosa, eu não tenho fibras. Eu não tenho uma fibrointegração, eu tenho uma osteointegração. Então, eu não tenho fibras de Sharpei, eu não tenho fibras do ligamento periodontal. Certo? Predominância de fibras colágenas circulares. Olha, no implante eu tenho mais fibras colágenas circulares. É difícil descolar implante. Vocês vão ver isso quando vocês estiverem trabalhando. Tá? Aqui eu tenho fibras de inserção, né, da gengiva no cemento. Aqui não. Certo? Eu tenho um epitélio juncional alongado, né? Por quê? Porque como eu não tenho tanta fibra para me dar uma resistência, o epitélio se alonga, né? Dando uma área maior de contato com o abutment ou com o próprio implante, em alguns casos. E uma camada de tecido conjuntivo menor. No implante, por causa dessa característica, eu tenho uma camada de tecido conjuntivo menor. E eu ainda tenho um agravante aqui, eu não tenho uma irrigação sanguínea do periodonto, eu não tenho a irrigação sanguínea da artéria do periodonto, que ajuda a inervar o periodonto, aqui eu não tenho essa artéria, não existe mais, não existe irrigação, por quê? Porque eu tenho uma união osso-implante, tá? Presença de hemidesmossomos, como eu já falei, não presença de desmossomos, como no dente. E as características do tecido mole periimplantar saudável, elas são as mesmas da gengiva sadia. Quais são? Uma cor de rosa pálido opaca, um aspecto de casca de laranja, a gente pode perceber que, olha, esses dois dentes são implantes, porque fui eu que fiz. A gengiva do periimplante, ela é igual à gengiva do periodonto. A aparência de casca de laranja, a gengiva é durinha, a gengiva não é brilhante, né? Ela não tem supuração, ela não sangra com facilidade. Isso é característica de gengiva sadia. Resistente ao toque, eu posso tocar aqui, esse paciente não vai sangrar com facilidade. Apesar dessa foto ter sido tirada na hora que terminou de instalar, tem até umas borrachinhas aqui, ó, né? Um pequeno sinal de sangramento, mas a gente vê que a gengiva está muito saudável. É. Então, o sucesso dos implantes, a osseointegração, ela chegou num ponto que a gente tem 98% de sucesso. 98%, 2% dá errado. Né? Dá errado. Sempre algum outro vai dar errado, mas é 2%. É a especialidade que mais dá sucesso em odontologia. Endo não dá, pério não dá, prótese muito menos, implante dá 98%. Então, o desafio nosso, ele mudou. Porque o desafio meu no começo era fazer que o meu implante se integrasse. Era fazer que o paciente conseguisse mastigar com ele. Hoje não, hoje eu já tenho certeza disso. O meu desafio passou a manter esse implante integrado. A manter esse implante dentro do osso,
em condições de saúde para o paciente mastigar, não 5 anos, 10, 20, 30, 40, a vida toda dele. Né? Esse é o nosso desafio. Tá? Para não acontecer isso. Para não acontecer isso aqui. Esse implante, o osso estava aqui. Olha o que aconteceu. Eu já tenho a metade da área de osso-integração, até menos. Então, eu tive uma perda óssea, né? Uma perda de tecido, uma perda de osso, da osso-integração provocada por um problema periodontal, periimplantar. Tá? E interessante, olha, o dente vizinho tá certo, tá ruim tudo aqui. O dente vizinho, olha, o osso vem até aqui. Olha o molar, olha a furca, né? E aqui. Então, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça, certo? Então, a taxa do sucesso dos implantes em 5 anos, ela subiu de 93,5% para 97,1% na última década, porque a gente passou a preocupar com isso. Então, aqueles critérios de sucesso lá, do Graham Marx, do Buzzard, do Albrechtson, né, que são o pessoal que trabalhou naquela época, que foram os pioneiros, os critérios de sucesso, que é a ausência de dor, a ausência de infecção, a ausência de mobilidade e a ausência de radiolucência, né? Isso caiu por terra, né? Porque os pacientes hoje, eles exigem muito mais do que uma estética, tem exigido mais estética e conforto. Ele não exige só mastigação. Imagina, quando começou o paciente com a dentadura, eu punho um protocolo, maravilha. Mas hoje não, hoje o paciente quer que a prótese fique bonita, ele quer que aquele dente dele substituído fique igual ao dente vizinho, e que a gengiva fique igual, e que a altura, o tamanho fique tudo igual, tá? Então, próteses alongadas, olha, essa prótese é uma prótese sob implante. Esse dente é um dente natural. Prótese, aqui o paciente perdeu também, mas é um dente natural, e esse é um implante. Esse tipo de prótese não é aceito para o paciente mais. Ele não quer isso aqui, ele quer que você resolva e fique legal. Ou isso, ó, gengiva artificial na prótese. Quando o sorriso do paciente vem aqui, ele aceita, né? Mas quando o paciente dá um sorriso que aparece isso, esquece. Ele não vai aceitar essa prótese, tá? Então é isso, como eu disse, o nosso desafio é esse. Ele ficou um pouquinho mais difícil. Ficou manter essa integração. Para isso, nós precisamos de observar alguns fatores, né? Espessura do tecido mole periimplantar. Né? Quanto que eu tenho de gengiva na hora que eu vou fazer o meu implante? Espaço biológico periimplantar. Lembra do espaço biológico do dente? Do espaço biológico periodontal? Que é aquele espaço que precisa. Se eu fizer uma coroa que invada o espaço biológico, vai acontecer o quê? Uma reabsorção, formar uma bolsa e uma retração gengival. No implante é a mesma coisa. Então, eu preciso me preocupar com o espaço biológico periimplantar. Tá? Eu preciso me preocupar com a largura de tecido queratinizado. Porque na região posterior de mandíbula, aliás, muitas vezes eu não tenho tecido queratinizado. Está só na mucosa. E essa faixa de tecido queratinizado é importante, tá? Para manter essa gengiva formando um colar de proteção desse implante, evitando problemas de periimplantite. Necessidade de estética rosa. De novo, eu tenho um paciente que usa uma prótese móvel com uma flange enorme, manos ali, quando ele sorri aparece a pontinha dos dentes. Esse paciente não se importa, eu não vou precisar de fazer uma regeneração óssea nele. Eu simplesmente vou colocar meus implantes, vou fazer uma prótese um pouquinho mais alongada, ou com a gengiva, e o paciente está bem. Agora, se o meu paciente sorri e aparece aquela flange, e ele quer resolver aquilo, eu vou ter que me preocupar. Qual é a necessidade da estética rosa? Eu preciso, esse dente aparece muito, o paciente quer, então, às vezes eu tenho que trabalhar a gengiva antes, para depois fazer meu implante. Tá bom? Esse artigo é um artigo científico meu e dos colegas do doutorado, onde nós analisamos o posicionamento da plataforma protética do implante e suas variáveis. O que essa plataforma protética do implante interfere na estética, na perda óssea, entendeu? No sucesso. Então, nós fizemos uma revisão bem interessante sobre isso. Tá? Depois, se vocês quiserem ler, eu posso colocar no grupo.
Os fatores que podem influenciar na estabilidade dos tecidos moles periimplantares são esses, né? Estabelecimento do espaço periimplantar. Então, quando eu coloco o meu implante numa posição que eu não tenho espaço periimplantar, a natureza vai fazer do mesmo jeito que ela fazia na minha restauração, que ficou subgengival, na minha coroa, que ficou subgengival. Como? Reabsorvendo o osso, formando bolsa, estabelecendo o espaço periimplantar. Se for uma área de paciente com higiene boa, uma área com a gengiva boa, isso vai ficar ali normal. Agora, se for uma área com dificuldade de higiene, paciente que não consegue higienizar bem, ele vai ter uma exposição desse implante e eu vou ter uma perda óssea por periimplantite, eu vou ter uma exposição de roscas com agravamento dessa dificuldade de higiene quando o implante expõe, e eu vou ter um insucesso por isso, tá? Numa região anterior, então, nem se fala. Faixa de gengiva queratinizada, de novo. Eu tenho? Não tenho. Então, vamos criar. Né? Vamos fazer um enxerto antes? Bom, faço um enxerto antes para depois fazer o implante. Tá? Ou a gente pode também, em alguns casos, manipular. Eu divido aquela gengiva inserida que tem, aquela gengiva queratinizada, jogo um pouco por vestibular, um pouco por lingual, vocês vão ver isso aí na prática. Espessura do tecido mole periimplantar. Puxa, eu olho na radiografia, eu vejo na boca do paciente, tem um espaço, um tecido mole periimplantar extremamente grosso, eu posso deixar o meu implante ao nível ósseo, eu não preciso se preocupar com isso. Eu já tenho uma camada de gengiva para me dar um espaço periimplantar bom. Tá? Tipo de conexão também importante. É uma conexão HE, que é hexágono externo, cone Morse, né? Ou HI, que é hexágono interno. Isso interfere. E o macro desenho da plataforma do implante. Se é um implante de plataforma switching, o que é isso? O implante da plataforma switching é uma plataforma que o implante é mais largo do que o abutment, tá? O implante é mais largo do que a conexão. No caso aqui, eu tenho uma plataforma matching, ó. O implante é da mesma largura, mesma grossura que o componente. Se eu tenho um componente mais fino, eu tenho uma plataforma switching. Tá? Isso vai, depois eu vou explicar para vocês o que isso vai acarretar. E a posição do implante em relação à crista óssea. Então, eu posso interferir nisso aí. Se eu tenho pouca gengiva, eu coloco o meu implante um pouco mais para dentro do osso, eu vou ter uma reabsorção daquele osso, mas ele vai chegar até na crista do implante, eu vou estabelecer o espaço periimplantar. Tá? E é o que vai acontecer no próximo slide. Estabelecimento do espaço periimplantar. Como que ocorre? Quando eu faço um corte, eu ponho o meu implante exposto ou o meu cicatrizador, eu fiz um corte na gengiva e instalei o implante, né? As células da onde eu cortei, da borda, ela sofre ação do fator de crescimento epitelial, né? Esse fator de crescimento epitelial é o fator que ocorre para a formação para cicatrização. E ele vai migrar as camadas, vai formar camadas de epitélio e vão migrar para paralelo à coroa ou intermediário. Esse vai formando o epitélio juncional. Esse tecido do epitélio juncional, ele vai chegando perto do osso. Quando ele chega perto do osso, a camada de tecido conjuntivo fica muito fina, então o osso fica sem proteção. O que vai acontecer? O osso vai reabsorver, a camada vai aumentar, e aí eu vou ter, vai ganhando novas camadas de epitélio juncional, e esse osso vai descendo. O osso estava ao nível da plataforma do implante, ele já está aqui na primeira rosca. Né? Ocorre uma reabsorção fisiológica, não é patológica. Só que essa reabsorção fisiológica, se esse implante ficar exposto, é um desastre. Né? Antigamente, era aceitável uma perda óssea periimplantar de 1 milímetro no primeiro ano e 0,3 nos outros anos. Hoje, não. Hoje, esse conceito caiu por terra. A gente quer 0 de perda óssea inicial. Em alguns casos, a gente tem ganho ósseo no primeiro ano. Tá?
E ocorre aquele fenômeno, né, que é a salserização, aquele que eu mostrei para vocês, olha, o osso cicatriza aqui, então o osso sadio, não tem inflamação, não tem bolsa, não tem supuração, mas olha, eu tenho essa camada de implante para fora. Adianta implante assim? Esse implante podia ser curto aqui, ó. Ele está para fora. E outra coisa, se for numa área de estética que aparece esse metal, tá? Então a gente tem que tomar cuidados hoje em dia para isso. E ocorre aqui, nesse caso, o reestabelecimento do espaço periimplantar, às custas de uma reabsorção óssea, tá? Estabilização e corticalização, como eu já falei. Como eu te mostrei, a perda óssea fisiológica ou salserização. A gente percebe que o osso está sadio, está corticalizado, mas olha, veio aqui na primeira rosca do implante, né? Se for uma área que tem uma gengiva boa aqui, isso fica a vida toda. Mas a gente não quer mais isso, a gente quer o implante inteiro dentro do osso. Isso pode provocar recisão gengival, exposição do implante e periimplantite. Faixa de gengiva queratinizada é outra coisa que nos ajuda a longo prazo no sucesso. E aí eu tenho um biotipo gengival espesso, quando o paciente tem uma gengiva com mais de 2 milímetros, uma faixa de gengiva com mais de 2 milímetros, né, de tecido queratinizado, e eu tenho um biotipo, né, tá vendo, mais de 2 milímetros, biotipo gengival espesso, e um biotipo gengival fino, quando o paciente não tem, cadê a camada de gengiva inserida? Ó, isso nem é implante, mas olha, não tem. Por isso que teve essa reabsorção aqui. Por isso que teve, esse paciente não tinha uma gengiva legal, uma inserção de freio alto, provavelmente um trauma oclusal aqui, e ocorreu toda essa perda óssea, tá? Então, pacientes que têm pouca gengiva, cuidado, tanto na prótese, quanto na orto, quanto no implante, é um paciente que sempre dá algum problema. Quando o paciente tem aquela gengiva grossa, como essa moça aqui que eu fiz os implantes, é muito bom trabalhar. Olha, é esse caso aqui, essa menina era essa aqui, tá? Então, olha como é que a gente estava, né? A gengiva estava muito pior aqui do que aqui. Mas, olha, não tive perda óssea nenhuma das extrações. Tá? Olha aqui o caso de um tecido gengival fino, implante mal posicionado. Olha a posição da borda do implante, onde está. Esse implante tinha que estar aqui embaixo, ó. Certo? E olha o roxo. Imagina isso aqui aparecendo no sorriso. Não é verdade? Então, esse cuidado que eu pego muito no pé no começo e na hora da cirurgia é muito importante para o sucesso a longo prazo, tá bom? Porque colocar implante e dar certo é facinho. Como diz o professor Leon, até um chimpanzé de luva de boxe faz. Então, precisa ter esse cuidado para manter isso aí. Espessura de tecido mole periimplantar. A espessura gengival com menos de 3 milímetros, a gente deixa o implante conimorfo um pouquinho subcrestal, né? A gente deixa ele abaixo do nível do osso. Ou, se eu não tenho condição de fazer isso, vamos pensar, posterior de mandíbula, eu tenho 8 milímetros, quero fazer um implante de 8 milímetros, não quero usar um implante mais curto, eu não quero perder, mas o paciente não tem gengiva. Nesse caso, gente, faz um aumento de gengiva. Aumento de espessura de tecido gengival. É a coisa mais fácil do mundo. Se tem uma coisa que dá certo em odontologia, é encher de gengiva. Tá? Mas não se preocupem com isso. Tá? Aí a gente vai aprendendo gradativamente. A gente vai pegar o caso redondinho e vocês vão perceber que isso tudo vai vindo, vocês vão conseguindo fazer na medida do andamento. Da outra turma, o paciente não tinha, eu fiz para eles um enxerto, né? Para eles verem a nível de curiosidade, mas para a gente não perder o caso, eu fiz para os alunos verem como é que a gente faz o enxerto. A gente pode fazer também se tiver oportunidade. Tá? Ó, esse autor, o Delamo, né, fez uma revisão sistemática em 2016. Vocês sabem o que é revisão sistemática? Revisão sistemática é o apanhado de tudo que mais moderno tem na literatura sobre um tema específico. Então, você fala, eu quero ver a influência do tecido gengival ou qual a índice de sucesso de implante curto em mandíbula, aí eu vou procurar na literatura esses termos, vou achar 5 mil artigos,
vou filtrando por esses parâmetros que eu tive, no final eu sobro com 5, 6 artigos que falam sobre aquilo. Então, eu vejo que tem na literatura, chama revisão sistemática. É o mais alto da pirâmide científica, tá? Esses autores fizeram uma revisão sistemática e concluíram que implante instalado em área com espessura de mucosa maior de 2 milímetros sofre menor repercussão óssea. Eles sugerem uma avaliação da espessura da mucosa antes da instalação do implante e que, em caso de mucosa fina, o enxerto de tecido conjuntivo parece ajudar a diminuir a perda óssea inicial. Tá? Além disso, tem o meu artigo aqui, tem mais 2 ou 3 artigos aqui, tá? Que vocês vão ver que isso é hoje uma... Todo mundo bate nessa tecla, porque é muito importante. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos abrir o chat aí para a gente conversar. Alguém quer falar alguma coisa? Esse é o momento, pessoal, aproveitem. Eu sei que essa etapa agora, ela não é... Ela é mais teórica, realmente. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, na hora. Alguém está falando? Eu não estou entendendo. Ele está bem baixinho o áudio dela. É quem quer? É a Rosiane. Rose. Agora melhor? Oi, Rose. Fala um pouquinho mais próximo Tá ouvindo melhor? Agora melhorou um pouco. Que bom. Eu disse que as dúvidas acho que vão surgir mais quando a gente estiver no presencial. Uhum, com certeza. Com certeza. E a gente vai tirar essas dúvidas todas fazendo, né? Mexendo e conversando bastante sobre isso. Então, podem ficar tranquilos. Porque essa parte é realmente muito básica. Agora, da sexta aula até a oitava, a gente vai falar mais sobre implante mesmo, sobre estrutura do implante. Vocês viram que a próxima aula é um macro desenho do implante, então a gente vai começar especificamente sobre o implante. Amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso, tá certo? E de prótese, sobre implantes, tipo de prótese, tipo de implante, e aí a gente entra nessa parte mais focada. Alguém tem alguma curiosidade, sempre tem alguma curiosidade. Como é que funciona isso? Por que acontece isso? Um paciente meu aconteceu isso? Qualquer coisa pode, a gente está com espaço, a gente tem um tempo. Eu também, meu tempo é flexível. Se não tiverem, aí a gente marca para amanhã às 7 horas de novo. Beleza? Então, acho que a gente pode encerrar, né, pessoal? Ô, Sérgio, você tá onde aqui? Você tá Estou aqui na Tuiuti, no mesmo lugar? no mesmo lugar, atrás do fórum aqui. Perto do Marcelo aí, né? Isso, Marcelo. bem próximo dele. Você faz orto, né? O endo. Eu faço endo, só horto que eu não faço. Endo, eu lembro que era endo. Só horto e pério que eu não faço. Esperto. O resto a gente faz. Mas eu sou clínico geral, assim, hoje eu faço muito pouco, né? Muito pouco. Hoje, a endo não, endo eu já não faço há muito tempo. A pério eu ainda faço bastante. A orto, muito difícil, só alguma emergência, porque o pessoal, a gente acaba tendo que fazer alguma emergência para os pacientes. Mas eu sou clínico geral mesmo, formação clínico geral. Geral também eu faço tudo. É isso aí. Parte de prótese, implante a prótese sobre implante também já faço há 5 anos já e agora eu preciso fazer a cirurgia também, né? Cara, é o meio caminho andado. É meio caminho andado.
É o que eu falei para vocês. A gente, no começo, a gente começava de um implante para depois ir para a prótese. Hoje é o contrário, você começa da prótese para o implante. Então, primeiro você vê o dente, como é que vai ficar, para depois você fazer o implante. E aí acabou aquela história, meu implante, eu vou pôr onde tem osso. Não, vou pôr aonde precisa para minha prótese ficar boa. Se não tiver osso, eu vou criar osso ou condição para minha prótese ficar boa. Né? Então é isso aí. Por quê? Porque não é só estética. Quando eu falo isso, é perfil de emergência, nós vamos conversar bastante sobre isso. O perfil de emergência ele é muito importante para o implante sair, para a gengiva cicatrizar bem. Vocês viram aquele implante que eu mostrei, uma radiografia que tinha uma perda óssea, né, que tinha uma mancha escura? Aquilo ali é a posição errada. O implante ficou para fora, ficou para vestibular. Né? Agora, quando você põe o implante na posição certa, ele fica com aquela camada grossa de gengiva inserida, e aí ele vai ficar esteticamente bonito. E aparece muito disso, viu? Parece muito, parece muito. Em alguns casos, o conserto é remover. A gente faz muita coisa, faz enxerto. Aquele mesmo caso da coroa alongada, eu melhorei bastante. Eu fiz enxerto de gengiva, né? Melhorou muito. Fiz as lentes dos outros dentes. Depois eu mostro o caso clínico para vocês. Mas ainda parece muito, parece muito. Inclusive, perca óssea também é uma das coisas que mais aparece. Parece muito, parece porque não preocupa com esses critérios que eu falei. Sim. E colocação de implante, protocolo com 6, sabe? Hoje em dia eu não faço protocolo com... Quando eu faço mais de 4, é alguma coisa que precisou. Mas é muito difícil. O implante, hoje é 4 implantes, por quê? Porque a gente hoje já percebeu que o paciente consegue limpar muito melhor, o paciente consegue higienizar muito melhor, então ele não vai ter perda óssea por periimplantite, por falta de higiene. Agora, você põe 6 implantes, um encostado no outro, e quer que o paciente ache a posição de passar um fio dental ali? É difícil. Protocolo em forma de célula. O cara faz protocolo em forma de célula e bota na boca do paciente. É condenar o teu paciente a comer comida estragada 24 horas por dia, porque não tem nada que limpa. Não tem irrigador que limpa. Não funciona. Irrigador bucal é bom para a empresa que fabrica. Porque aquele não limpa. Para orto, sim. Mas para protocolo, cara, então uns conceitos assim que precisam de cair, mas que você vê, às vezes eu mando para o meu protético, um protético novo, mando o protocolo e vem aquele negócio retentivo. Ai, doutor, mas é porque os outros dentistas não gostam. Cara, planejamento errado. Planejou a cirurgia errada. A culpa, às vezes, não é nem do protesista, é do cirurgião. Né? Beleza? Caso, sim. Acontece muito. E o pessoal também não faz a manutenção do protocolo como deveria fazer também. Faz a coisa, né? Outra Chega coisa quando o protocolo está mole, cara. Aí o cara compra um carro e todo ano ele leva para fazer revisão, né? O carro ele leva para fazer revisão. E o protocolo na boca dele... Eu falo para os pacientes o seguinte, você não tem que fazer limpeza em protocolo. A gente faz manutenção de protocolo. Manutenção de protocolo significa remover o protocolo, sondar para ver se tem perda óssea, ver, porque muitas vezes a gente tem que fazer enxerto de gengiva um tempo depois, porque o paciente perde aquela gengiva. Ver se está tudo certo, dar o torque nos parafusos de novo, e limpar, é lógico, né, algum tártaro, que a gente mesmo, na região anterior, não junta um tártarozinho, por mais que você escove o dente, passe o fio dental, não junta um tártarozinho da região anterior, imagina por baixo do protocolo. Pô, aí é quase 100%. 100%. Você falou tudo, não é quase não, é 100%. É 100%. Mas deu uma aliviada. É isso aí. E a doutora Rosiane, né? Trabalha onde? Então, não sei se você lembra, mas eu sou recém-formada, na verdade. Acabei de me formar. Ainda não peguei meu CRO, vou pegar agora em fevereiro. Então, ainda não estou trabalhando, só estagiando. Ah, que legal. Você está começando agora. Sim. Essas é que são boas, porque, sabe, não tem vício nenhum, já vai começar
Né? Fazer, né, Sérgio? Ensinar cavalo velho é uma tristeza. Agora, Mais ensinar difícil, viu, pai? aluno novo é bom demais. Não, Mais fácil. Sejam bem-vindos vocês dois, tá? A turma está aí, o doutor Elieber, não sei se está online. Sejam bem-vindos. Doutor José está online? Acho que não, né? Ele entrou, o Léo? Ele ainda está aqui na sala, Está na mas sala, está né? mutado o microfone dele. Eu acho que está. O Elieber mandou parabéns, professor, a aula é excelente. Essa aula realmente ela é assim, ela é uma aula de mais de teoria mesmo, tá? E a próxima aula ela vai ser uma teoria já focada para implante. Mas fique tranquilo, o próximo módulo vai vir um professor da conexão, vai explicar o kit inteiro para vocês, tudo. Aí a gente vai fazer o hands-on, tá? De tipo de osso, de perfuração, de instalação de implante, certo? Então, o que eu peço para vocês é o seguinte: providenciem para os próximos módulos um computador legal, tá? Um notebook legal, que consiga rodar um programa chamado Blue Sky. Mas no próximo módulo eu ainda vou mostrar para vocês o Blue Sky, aí depois vocês já pensam. Mas o problema é que às vezes o computador é muito fraquinho, ele não roda, fica demorando, né? Eu tenho aqui no consultório alguns para emprestar, mas é legal vocês já terem uma maquinazinha que consiga rodar bem o programa para vocês fazerem planejamento digital, né? Igual você que já faz a prótese, Sérgio, você já vai perceber que você já vai planejar o implante na saída do parafuso, onde vai ser, porque o teu maior problema é esse, o parafuso sai na vestibular, o parafuso não sai na posição certa, e aí a culpa fica de quem? Do protesista? Não, a culpa normalmente é da gente mesmo. Cai na gente, né? A culpa vai ser sempre jogada. O cirurgião põe fora da posição, o protesista faz o dente mais ou menos, o protege é que leva a culpa. Mais ou menos por aí. Aí você põe a culpa no protesista, o protesista errou a mão. É isso aí. Não, mas não vai ter culpa ninguém, não. Fazendo certinho, não tem erro. Não, tranquilo. Beleza? Amanhã às 7 horas de novo? Combinado. Combinado, doutor Rose? combinado. José, o Eliel, se quiser vir de novo, vai ser muito bem-vindo. E quem estiver na sala, tá bom, pessoal? Obrigadão, até amanhã, gente. Valeu, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos aí.